Bom, nessa aula vamos tratar sobre o conceito de tributo. O conceito de tributo, qual é desenhado no artigo 3º do CTN, que essa aula é um pouco mais densa, então eu peço que vocês prestem um pouco mais de atenção, ou se possível, aqui na descrição do vídeo, assim como todas as aulas, eu deixo o mapa da aula e meio que uma doutrina condensada, explicando a matéria um pouco mais pormenorizada. Então, se vocês puderem, aqui na descrição do vídeo, acompanhar a aula com o material de apoio, vai facilitar bem o entendimento de vocês. Então vamos lá. Para a gente tratar sobre o conceito de tributo, a gente tem que ver onde ele está hospedado, que é no artigo 3º do CTN, que diz o quê? Eu vou ler para vocês o artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória ou em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para um melhor entendimento desse artigo 3º, ele parece ser simples, mas ele é muito complexo e muito profundo. Nós temos que compartimentar, segmentar ele em cinco fragmentos para um melhor entendimento. E aí a gente nessa aula vai estudar os 5 fragmentos um por um. Vamos lá, eu vou falar os fragmentos que vão ser divididos desse artigo, para depois a gente vir estudando eles. O primeiro, prestação pecuniária. O segundo é compulsório. O terceiro, que não constitua sanção de ato ilícito. O quarto é instituído em lei. E o quinto é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos falar agora sobre o primeiro fragmento, que é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária é muito simples, é aquela que é paga em dinheiro. O tributo ele se extingue com o pagamento em dinheiro, pecúnia, dinheiro. Só tem uma ressalva, é claro, que você pode pagar com cheque também. O tributo pode ser pago com cheque, porque a moeda corrente no Brasil é o real. Só que também se pode pagar com cheque. Só que o cheque tem uma ressalva que é o crédito tributário vai ser extinto com a compensação do cheque. Então tem esse detalhe no cheque, mas em regra o tributo é pago com dinheiro, com pecúnia. Tem muito importante lembrar que em 2001 a Lei Complementar 104 ela inseriu um inciso a mais na lei, no artigo 156 do CTN, dizendo que também é possível a compensação do crédito tributário com a dação em pagamento. O que seria isso? Só bens imóveis, perceba, só bens imóveis. Então, você pode também pagar, além de dinheiro, com dinheiro, você também pode pagar com o imóvel o tributo. Só que também outro detalhe, o Distrito Federal tentou ampliar esse entendimento para bens móveis, que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa ampliação de interpretação. Então, não é possível com bens móveis, apenas bens imóveis. Então, tratamos sobre a primeira, prestação pecuniária. Vamos ao segundo, compulsória. Aqui, nada há muito se falar além da obviedade, que é compulsória, é forçado, não é voluntário. Você não se paga de maneira voluntária, você paga obrigatoriamente. Só que no nosso ordenamento jurídico, ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Então, essa compulsoriedade ela está umbilicalmente ligada com o próximo item. Desculpa, depois do próximo item, que é instituída em lei. Então, se ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei, e você é obrigado compulsoriamente a pagar, então essa compulsoriedade é ex lege, ela decorre de lei. Então, uma definição mais fácil para essa compulsoriedade é que não há que se falar em optar pelo pagamento de tributo, apenas a se submeter a ele. Então ninguém opta por pagar tributo, sempre é forçado. Você fez o fato gerador, você tem que pagar tributo, certo? O próximo item é que não constitua sanção de ato ilícito. Constituir sanção de ato ilícito seria uma repreensão a algo que não deveria ser feito. Seria uma sanção, uma punição a algo que é ilícito, que não deveria ser feito. Então, o tributo não pode ser isso. O tributo não pode ser sanção. O tributo não é sanção a ato lícito ou ilícito. O tributo ele tem a natureza de tributo, é claro, mas ele é por definição o que a multa não pode ser por essência.
A multa, sim, é uma sanção a algum ato ilícito. Você passa no farol vermelho, você é multado. É uma sanção. Você não poderia ter feito aquilo. Agora, o tributo, não tem constituição. Ele tem que ser olhado isoladamente, o fato gerador. O fato gerador. Se você isoladamente olhar o fato gerador e considerá-lo isoladamente, aconteceu, você vai pagar esse tributo. Não interessa se, para gerar aquele fato gerador, decorreu de algum ato ilícito. Por exemplo, oferir renda é um fato gerador. Você tem que pagar imposto de renda se você oferir renda. Só que para o direito tributário não importa se você é médico e oferiu renda, se você é mecânico e oferiu renda, se você é traficante e oferiu renda. Ele vai olhar isoladamente, considerar isoladamente o fato de geração de fato de oferir renda. Se você vier a oferir renda, você vai ter que pagar o tributo, independentemente de qualquer outra coisa, porque você tem que se olhar isoladamente o fato gerador, ser proprietário de imóvel, oferir renda, qualquer outra coisa. O próximo é o que eu disse que estava ligado com a compulsorialidade, que é o instituído em lei. O que seria o instituído em lei? Nada mais é que aquele ex lege, porque o tributo eles têm que estar na lei, porque querendo ou não, a população, o povo, que define quais tributos que vão pagar, que o povo mesmo vai pagar. Como assim? O povo elege seus representantes e seus representantes manifestam a vontade do povo criando as leis. Então, tecnicamente, não pelo menos não você individualmente, mas o povo, você como povo, você concordou em pagar o tributo que paga. Porque você votou no seu representante, eles confeccionaram as leis e você vai acabar pagando as leis que o povo concordou em pagar. Tem um detalhe. Eu acho que eu já falei do ex lege, né, que decorre de lei. Então, vamos ao próximo passo, que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui tem duas partes que eu gostaria de dividir. Não se divide geralmente essas partes, mas eu acho mais didático assim. É cobrada mediante atividade administrativa. O que seria cobrado mediante atividade administrativa? Aqui é uma vedação a cobrança do plano da oralidade. O que seria isso? Um fiscal vai na sua empresa e diz assim: você está devendo 100 mil reais. Aí você, como empresário, fala: tudo bem, mas aonde está isso? Cadê o documento? Não tem, estou dizendo que você deve 100 mil reais. Isso não pode existir. Então é uma vedação. Por que cobrado mediante atividade administrativa? Essa atividade administrativa é um lançamento, é uma formalidade, é uma documentação, é toda uma atividade administrativa que vai dizer, que você confirmar, né, com fé pública, que você deve de fato aquele tributo, que é o lançamento, tudo especificado num documento. E plenamente vinculada, essa tem que ter uma atenção um pouco mais acentuada, porque esse plenamente vinculado, no tributário, no direito tributário, esse vinculado pode ter 3 ou mais interpretações. Só que nesse caso, o vinculado ele é uma importação do direito administrativo, que é o poder discricionário e o poder vinculado. Quando você tem o discricionário, é como se você tivesse um rio, que a lei determina as margens do rio. E o servidor público ele pode atuar dentro desse rio, não desbordando das margens, é claro, mas dentro do rio ele pode fazer o que ele entender por interpretação da situação, pela interpretação do contexto. Ele pode decidir, por exemplo, a lei define que ele tem que pagar de multa de 1 salário mínimo a 100 salários mínimos. Nesse intervalo, quem vai decidir é o servidor público. Aqui não, aqui é plenamente vinculado. O que seria plenamente vinculado? Não sendo como discricionário um rio, o plenamente vinculado seria como trilhos de trem, onde a lei determina exatamente onde o trem vai andar, por quais trilhos ele vai passar. O trem não consegue fazer curva, ele vai andar exatamente por aquela linha. Então, plenamente vinculada seria não dando margem nenhuma à interpretação da entidade administrativa que vai vir a cobrar o tributo. Então, o ente que vai cobrar o tributo não tem margem nenhuma, ele tem que cobrar. A pessoa pode falar: não, mas eu estou doente, ele é meu amigo, não tem margem nenhuma. Você vai ter que vir a cobrar aquele tributo de acordo com como está instituído na lei. Não existe margem, é um poder-dever. Ele tem o poder, mas ele tem esse dever de cobrar. Eu acredito que eu passei por tudo.
Caso eu não tenha passado, faltado alguma coisa, vocês deixem um comentário que eu tento explicar da melhor forma possível. Então, acabamos a aula de conceitos tributos. Muito obrigado.